Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Sejam todos bem-vindos, você que já está chegando, você que já está aí no chat, você que está aguardando aí, pode fazer pergunta hoje, né? Fiquem à vontade aí sobre o tema é bastante interessante, hoje nós vamos falar sobre túneis, de modo geral, pelo mundo inteiro aí, né? Então, nossa convidada hoje é a Érica Teles, bastante conhecida aí, é arqueóloga, e ela vai estar trazendo aí o máximo de informações aí, compartilhando conhecimento com a gente da escola aqui da academia. Mas antes de mais nada, eu quero aqui fazer um breve comentário aqui a respeito do passamento do nosso querido professor Jefferson Borba, que aconteceu na última sexta-feira, dia 19, por volta das 16h30, né? Então, ele estava acometido de uma doença bastante complicada, né? E a gente estava acompanhando aí todo o desenrolar da situação e tudo mais. Então, a gente quer registrar aqui o nosso carinho, né? A pessoa que foi o professor Jefferson Borba de Souza, o apoio que ele compartilhou com a gente aqui na escola, as lives que ele compartilhou, as suas missões que ele compartilhou com cada um com que ele esteve presente, né? Onde ele pôde compartilhar o conhecimento dele, né? Com algumas pessoas que, assim, se propuseram em ter esse conhecimento. Então, aqui fica a minha gratidão pelo trabalho dele, pelo conhecimento que ele passou para mim e para as pessoas com quem eu sei que ele compartilhou conhecimento. Então, fica aqui publicamente os meus agradecimentos e que ele descanse em paz. Essa semana, aqui no canal mesmo, nós vamos fazer aí uma live aí em homenagem ao professor Jefferson, onde nós vamos convidar algumas pessoas que ajudaram ele nesse período. Então, nós vamos marcar ainda essa semana. Então, inscreva aí no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe essa live, fique por dentro das melhores informações aqui sobre ufologia, mistérios e tantos outros assuntos que é de interesse de todos. Então, sejam todos bem-vindos. E nessa noite já vamos dar boas-vindas à nossa convidada, Érica. Seja bem-vinda, Érica. Olá, obrigada. Muito obrigada pelo convite, Disseu. Oi, pessoal, boa noite. Bem-vindos à live, né? A gente vai falar de um tema interessante, essa questão dos túneis pelo mundo. Primeiramente, é um prazer tê-la aqui no canal da escola. É uma satisfação imensa você estar participando com a gente, certo? Eu quero agradecer que você aceitou o convite de vir compartilhar um pouco do seu conhecimento aí com a gente, né? E em breve você vai estar trazendo novos assuntos também com a gente aí, que você já compartilhou aí aqui, né? Então vamos deixar claro aí, quem quiser fazer pergunta no chat, pode fazer, fiquem à vontade aí, a gente vai repassando. Quem quiser conversar aí no chat, fiquem à vontade para discutir. Então, quem for fazer pergunta, coloca lá a pergunta para a gente saber também que é pergunta, tá bom? Então, Érica, é com você. Fique à vontade. Ótimo. Você vai colocar os slides de seu? Sim. Ótimo, pronto. Oi, pessoal, boa noite novamente. Obrigada, o pessoal que já está no chat. Obrigada, Coriolano, boa noite. Oi, Roseli, oi, Flávio e todo mundo que está aí acompanhando. Paulo então, Henrique. Pessoal, sim, eu não tô tendo acesso aqui ao chat, eu estou vendo um pouquinho aqui pelo meu celular. Mas boa noite, bem-vindos. Esse é um tema bem interessante, pessoal. Gosto de abordar esse tema porque, assim, eu já até escrevi alguns artigos envolvendo essa temática e gravei vídeos para o meu canal no YouTube, Arqueologia com Érica. Lá vai estar em grandes detalhes esses sítios arqueológicos que eu vou mostrar aqui. Os meus slides eu trouxe especificamente falando de 2 locais onde a gente teve algumas notícias, evidências realmente de uma grande rede de túneis e evidências recentes, né? Então eu trouxe um estudo mais baseado nesses 2 locais que eu vou falar, mas a gente pode abordar também ao longo da live, né? A gente pode falar de túneis no Brasil, por exemplo, né, algumas questões interessantes. Lógico que a questão de, muitas vezes,
se referem a túneis em determinados locais, mas se falta realmente um estudo, evidências, ir ao local e realmente desenvolver uma pesquisa. Então, esses slides com imagens e tudo que eu trouxe são locais onde realmente, atualmente, vem sendo desenvolvida pesquisas, como o Chavim de Huanta, ou Chavim de Huantar, no Peru, ali próximo a Machu Picchu, e é um local interessante, né, desde 2019 que ele vem sendo estudado, investigado, é um templo bem interessante, uma região, uma cultura interessante, e que agora em 2022 foram feitas novas descobertas no local, e inicialmente eu vou começar falando sobre ele, até mesmo porque ele pode estar interligado, inclusive, a outros locais, e possivelmente em outros países, inclusive até em países como o Brasil, essa rede de túneis, né? Então, essa pesquisa, pessoal, em Chavim de Huantar, ela se refere ao fato de que pesquisadores, eles descobriram túneis secretos, né, sob esse templo peruano de 3.000 anos. Essa imagem, a imagem principal, né, do sítio arqueológico, inclusive essa parte desse templo é chamado de El Castillo, é um local bem interessante, e foi justamente por baixo dessa estrutura que foram descobertos vários túneis. Tem algumas curiosidades com relação a El Castillo, inclusive se dizia, é uma estrutura pré-inca, tá, pessoal? Foi datada e tudo, e verificou-se que de fato é pré-inca, né, um templo peruano de 3.000 anos. Então, assim, dentro dessa estrutura, no centro dela, foram descobertas várias galerias com túneis, eu vou explicar em detalhes, e esse local, um templo, assim, cerimonioso, religioso, e dizia-se que era habitado, era local de habitação de deuses, né, dos ditos deuses, inclusive deuses que amedrontavam as pessoas, que tinham um aspecto aterrador, tipo, eram como se fossem misturas, né, de humanos com serpentes, né, pumas, côndores. Então, assim, tem toda uma mitologia, tem uma série de lendas envolvendo essa região, e que dizia que esse local era habitado por esses deuses e que realmente tinha um aspecto muito aterrador. E aí você vê novamente aquela questão das quimeras, né, dessas misturas genéticas, né, de seres parte humano, parte não humano, enfim, que está em várias mitologias isso, né. Então achei interessante. Bem no centro desse local também tem uma estátua de mais ou menos ali uns 15 pés, uma estátua de granito branco, né? Ela é chamada de lanzon, que quer dizer lança, e é interessante porque é uma estátua que fica bem no centro do templo, entre as 4 galerias, né? E dizem que é como se fosse um marco zero, né? Entre essas 4 direções. Então, assim, é bem interessante. E essa estátua, ela tem uma cabeça felina e um cabelo como se fosse de serpente. Então, assim, é um pouco assustador também. Tudo isso encontrado nesse local, e recentemente eles descobriram mais alguns artefatos interessantes que vão poder aumentar mais ainda as descobertas, né, relacionadas a este local, a esta pesquisa. Então, assim, eu achei muito interessante isso, né? E a galeria de túneis, de câmaras, alguns locais com maiores espaços, outros realmente túneis muito pequenos, que os pesquisadores tiveram muitas dificuldades, né, nesses locais. Então, assim, esse local, como eu falei, Chavim de Huantar, fica próximo ali a Machu Picchu, né, e a primeira passagem nesse local, no Chavim de Huantar, foi descoberta em 2019, o que revelou assim uma complexa, realmente, rede de túneis, um complexo sistema de túneis. Lembrando que Chavim de Huantar fica mais ou menos ali, fica mais para a região norte do Peru, se vocês forem. Eu não coloquei um mapa, que eu adoro mapas, mas infelizmente eu não coloquei. Mas se vocês forem pesquisar, vai ficar ali um pouco mais ao norte do Peru, né? E de fato um pouco próximo também, não tão próximo, mas fica acima de Lima, né, acima da capital.
Se Então, se precisar do mapa, eu posso colocar aqui. Pode? Então, se tiver como você colocar um mapa assim, bota Peru, Chavim de Huantar, só para o pessoal se situar, que fica mais... Eu já compartilho aqui pelo Google Earth, só abrir aqui. Ah, ótimo. Fica à vontade. Inclusive, pessoal, as visitações atualmente, eu estava checando, né, como é que estava o andar dessa pesquisa, né, que começou agora, foram retomadas agora em 2022, mas o que eu soube é que estava um pouco suspenso os trabalhos na região, inclusive as visitações a esse sítio arqueológico também elas estavam suspensas. Por quê? Porque devido a alguns deslizamentos de terra, né, nas proximidades, não foi nessa região do templo em si, mas nas proximidades houveram alguns deslizamentos de terra, talvez relacionados até aos terremotos. De vez em quando há terremotos nessa região do Peru. Então, eles acharam melhor suspender as atividades e a visitação também a esse sítio arqueológico, com medo de desabamentos. Né? Espero que não ocorra isso, porque, nossa, iria soterrar, né, muita coisa. E assim, pessoal, no ano de 2019, uma equipe assim, de arqueólogos que exploravam esse sítio arqueológico no Peru, conhecido por abrigar esse complexo de templos que já funcionou como, inclusive, centro administrativo, não apenas religioso, né, mas administrativo também dessa região, com uma datação ali estimada em torno de 3.000 anos, pré-Inca, quando decidiram fazer um escaneamento computadorizado em um dos templos. Eles fizeram esse escaneamento, utilizaram um radar de solo também para enxergar realmente o que tinha por baixo, né? E a ação, inclusive, ela contou com uma câmera robótica, né, que revelou uma curiosa passarela subterrânea. Vou já mostrar para vocês um pouco dessa passarela subterrânea, desse túnel. E aí, a partir disso tudo, traçou uma nova linha de pesquisa nesse local. E 3 anos depois, agora em 2022, a equipe do arqueólogo responsável, John Rick, da Universidade de Stanford, ali em Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos, inclusive uma universidade que recebe muitos prêmios, né? Muito incentivo também à pesquisa, e ele localizou 35 túneis, que completam, assim, com várias interligações, formando uma galeria que, assim, ao se unir, chegava a uma câmara cerimonial. Ele conseguiu chegar até essa câmara cerimonial. E aí ele encontrou vários artefatos, inclusive tigelas, e, inclusive, numa delas, a representação de um condor. Até vou mostrar aqui a tigela para vocês no slide. Ó, essa tigelinha, tem gente que já falou para mim que lembra um homem barbado. Eu não vejo isso, é mais a caracterização do condor mesmo, que está relacionada à questão dos deuses que eram cultuados, né, nessa região. Com certeza está relacionado a isso, a esses deuses que eles diziam que habitavam esse lugar. E assim, pessoal, essa simbologia do condor, a ave, né, também simboliza a força e a inteligência, o poder, saúde, né? E para alguns era associado com deuses solares. Sempre esses deuses solares. É exatamente aquilo que eu falei para vocês, que era um local habitado por deuses. E, inclusive, esses deuses tinham várias formas, né? E uma delas era de condor, parte humano, parte condor. Estranho isso, né? No mínimo, muito interessante. E era considerado o governante do mundo superior para essas pessoas, né? Era um animal, assim, respeitado pelos povos andinos dessa região. E desde antes da colonização da América, desde antes do período pré-hispânico, né? Então, assim, foi uma descoberta muito importante, né? Porque, inclusive, foram encontrados resquícios, talvez, de alimentos, né? Ou alguma outra substância dentro dessa tigelinha, né? Tigelinha não, que ela pesa, se eu não me engano, acho que uns 18 quilos. E a descoberta, ela possibilitou os pesquisadores a concluírem que, assim, no uso original desse lugar, estimado ali entre os anos
Alguns colocaram como 1500, outros pesquisadores como 1200 a.C., até 200 a.C., né? Esse foi o período dessa cultura, de 1500 a 200 a.C. Novamente, período pré-Inca, da cultura Chavin, né? Em uma região localizada a cerca de 450 quilômetros ao sul de Lima, né? E a 3.200 metros de altitude, né? Esse templo tá, e o templo era usado para abrigar realmente reuniões, ou até mesmo se fala também num oráculo que havia neste local. E assim, pessoal, o pesquisador John Rick, deixa eu só mudar o slide, porque vai aparecer a passarela subterrânea, a principal desse local, né? Essa estrutura está no subsolo desse templo, né? Então, o pesquisador, o arqueólogo John Rick, e um dos responsáveis, né, por essa descoberta, ele disse que durante essas escavações ele conseguiu entrar por uma passagem de aproximadamente ali 40 centímetros, quer dizer, minúsculo, de diâmetro, e descobriu várias vasilhas muito antigas. E assim, acredita-se que esses artefatos, eles foram depositados como espécies de oferendas no fechamento da galeria há 3.000 anos. Eles colocaram as oferendas para esses deuses que eles cultuavam e fecharam essa galeria, e daí ela ficou fechada por aproximadamente 3.000 anos, né? Acredito que por isso que preservou muita coisa. E eles ainda estão no local, quer dizer, foi suspenso por enquanto, por conta dos deslizamentos, mas eles ainda continuam a pesquisa, porque eles não terminaram de mapear completamente, né? Inclusive, há uma teoria que se diz que esses túneis podem estar interligados, inclusive, a Machu Picchu, que é até um pouco próximo de Machu Picchu. E, assim, engana-se quem acredita que essa galeria, ela se aproximava do que conhecemos como passagens humanas. Realmente tem umas passagens muito estreitas. E o pesquisador e a sua equipe, eles tiveram, literalmente, né, de se espremer entre as passagens de apenas 40 centímetros, por exemplo, como eu falei para vocês, né. E segundo o pesquisador, o John Rick, ele diz o seguinte, que o vídeo que eles gravaram, ele diz que o vídeo que gravamos nos revelou que dentro do edifício há algo que não foi visto nem tocado e nem conhecido durante 3.000 anos. E, assim, existe uma nova galeria, há traços de épocas mais antigas que nunca havíamos visto. E não apenas uma vasilha de pedra, havia duas. E uma delas, conforme eu mostrei na imagem, uma delas tem a forma de um côndor, conforme, né, eles estão estudando ainda esse material que eles encontraram. E o côndor, como eu falei, tem tudo a ver com essa simbologia mitológica desses deuses, né, da religião dessas pessoas, do que eles de fato cultuavam nesse local. E devido a esta descoberta, o complexo ele passou a ser chamado, inclusive, de Galeria do Côndor, onde eles encontraram essas tigelas. E assim, pessoal, esse sítio Chavin de Huanta é patrimônio da humanidade desde 1985. E a complicação, assim, tudo isso que aconteceu, essa dificuldade de entrar nesse local, valeu muito a pena, visto que, assim, a impressionante tigela esculpida, né, com 10 polegadas equivale ali a aproximadamente uns 25 centímetros de altura, e pesando ali aproximadamente 18 quilos, ou seja, um artefato pesado. Ela foi recolhida com êxito para uma análise laboratorial, que é muito importante, porque ela vai, através dessa análise, né, pode estimar a data da criação e até mesmo resquícios de materiais, como eu falei, colocados no recipiente, alguma substância ou alimento mesmo em si, assim. Então, é muito interessante para se entender realmente o contexto dessa cultura, a cultura Chavin nessa região, né? Então, assim, achei interessante, assim, basta, inclusive, perto desse sítio arqueológico, pessoal, tem o Museu de Chavin, né, com artefatos, assim, incríveis, né, um grande acervo,
e considerado um dos mais importantes registros da cultura do Peru pré-hispânico, antes da colonização, né, e tudo mais. Inclusive, pré-Inca também, né, alguns artefatos do período anterior aos Incas, né, já que o Inca foi ali no início ali do século 13, se eu não me engano, foi 1200 e alguma coisa. E aí eles ocuparam, né, o Império Inca, ele perdurou ali até 1574, eu acho. É tanta data, quando realmente, né, os colonizadores espanhóis, eles conquistaram a região e tudo mais. Então, achei interessante trazer essa notícia para vocês. Caso tenha alguma dúvida, tá bom, Disseu? Se tiver alguma dúvida, pode estar alguma pergunta, pode estar colocando. E se você puder colocar o mapa da região, ele falou que ia colocar, não sei se vai colocar. Eu não sei se ele está me ouvindo. Eu acho. Sim, tá? estou. Não achei aqui ainda o mapa. Você pode colocar assim, Peru, Chavim de Huantá. Tá, eu tô com o mapa aqui aberto no Google. Então abrir o mapa do Peru, né? Porque tem ali para as pessoas verem a questão de Cusco, Lima e esse sítio arqueológico. Vou compartilhar aqui, tá? Inclusive, ele fica próximo a Machu Picchu, né? Um sítio interessante de se conhecer também. Exatamente. É importante a gente dizer que esses túneis eles estão ligados aí à parte do mundo inteiro. Aqui em Ponta Grossa, eu estou em Ponta Grossa, nós temos aqui também em questões de túneis que cortam toda a cidade. Inclusive, um dos casos que a gente está estudando aqui tem a ver com esses túneis aqui da cidade também. Então, olha, aqui eu vou colocar o mapa, né? Ó, então, a América do Sul. Sim. Então, o Peru tá... Paraguai, Bolívia, Peru, ali na lateralzinha. O Peru tá aqui, ó. Na esquerda, pronto. Aqui tá Peru, Lima está aqui, ó. Certo, ela acho que tá um pouquinho, tá a 450 quilômetros de Lima, deixa eu ver aqui se eu tô vendo. Cusco. Cusco tá pra cá, Cusco tá aqui, ó. Certo. Tá. Ayachubo. Não aparece. É para baixo ou para cima? Chavim de Huantá, deixa eu ver se aparece. Eu acho que deixa eu ver, Machu Picchu, fica próximo a Machu Picchu. Deve ser por essa região aí que você tá com a setinha, mas não tá aparecendo o nome realmente. Eu tô chegando mais próximo. Era legal ter colocado o mapa, mas assim... Bom, para as pessoas saberem mais ou menos onde é. Próximo a Machu Picchu. Inclusive, se diz que está interligada à região de Machu Picchu. Lembrando que o Peru tá colado ali no Equador, e no Equador, na Amazônia equatoriana, nós temos também outra caverna. A gente tem uma caverna famosa, a Cueva de los Tayo, bem interessante também, em outra região com muitos túneis, que inclusive não foi concluído o mapeamento. O pesquisador que mapeava na época, o Juan Morix, inclusive ele é argentino, ele morreu, né? Dizem que ele morreu, enfim, há especulações sobre isso, né? Mas ele vinha fazendo um trabalho na Cueva de los Tayo, que é até famosa por causa do padre Crespi, por causa dos artefatos também da caverna, né? Até foi visitada pelo Erik von Däniken, só que o Erik von Däniken ele chegou só na entrada da caverna. De fato, ele não adentrou, não estudou o local, apesar de ele ter citado num dos livros dele, como se ele tivesse, de fato, pesquisado o local. E... Érica, você falou de Cusco, nós temos aqui a questão do caminho do Pebiru, né? Sim, exatamente. Ele também, exatamente, ele sai de Cusco, ele vem passar aqui, ele inclusive, passa... o caminho de Pebiru, mas ele sai, assim, segundo o pouco que eu vi sobre isso, que eu vejo muito o professor André de Pierre falando sobre o caminho de Peabiru, é um dos autores dessa pesquisa,
E ele fala que sai, um dos locais seria Florianópolis, e também tem duas cidades, acho que fica em São Paulo, São Vicente e Cananéia. Né? Isso Exatamente. E a junção... De onde sai esse caminho Peabiru. Ah, legal. Olha, e a junção desses caminhos, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos, deixa eu só me localizar aqui, é bem fácil de achar. Ó, se vocês observarem no mapa, certo? Olha aqui, ó. Vocês estão percebendo que aqui parece uma estrada antiga? Tem tipo uma listra, né? Assim, Isso isso aqui é uma estrada antiga que vem aqui, ela passava por... Aqui é uma lagoa hoje, aqui em Ponta Grossa, isso. Aqui é uma ilha... Aqui é Ponta Grossa. Isso, aqui é Ponta Grossa. Então, só para vocês terem uma ideia, então, esse aqui era o caminho, supostamente, do caminho do Peabiru, que ele se encontrava mais ou menos aqui, assim, ó, nessa área de terra aqui, que encontrava-se os dois caminhos, né, que o São Vicente e Cananéia, eles se encontravam antes aqui para cima, né? Depois ele vinha aqui, que se encontrava com Florianópolis, que subia, e seguia para esse lado aqui, sentido ao Peru. Aí ele passa pelo Paraguai, né? Isso passa ali pelo Paraguai. Isso, ele passa numa região aqui, ó. Aqui nós temos alguns sítios arqueológicos aqui que a gente sabe. E ele passa exatamente por esse local aqui, ó. Nessa área aqui, ó. É uma área de mais ou menos 300 metros daqui até aqui. É aqui que passava todo o caminho do Peabiru, onde Qual é o nome dessa região? Aqui é próximo ao São Jorge, aqui na região de Ponta Grossa. É a região... no caso, Paraná? É Paraná. Interessante. E assim, será que esse caminho Peabiru, que é um caminho de pedras, né? E ele passa também por lagoas, rios, será que ele estaria de alguma forma relacionado a esses túneis? Com certeza, porque toda essa área aqui, ela foi uma área explorada, muito explorada por jesuítas, e nessa área a gente tem, só de cavernas, mais de 300 quilômetros de cavernas que são naturais, e a cidade de Ponta Grossa tem muitos túneis que são artificiais. Então, ele tem a ver, vocês vejam bem a ligação que tem entre essa situação e o que nós estamos falando aqui dentro do Peru. Né? Então, eu trouxe essa junção, né, como exemplificação também para que a gente possa... Exatamente, para complementar, porque de certa forma complementa esse estudo, e outra, a gente vê que realmente são regiões interligadas que poderiam de fato podem estar interligadas. Inclusive, eu tenho uma teoria de que, de fato, a América do Sul, a América Latina, boa parte dela é interligada por túneis. Né? Daí a gente entra aqui na questão do Brasil, né, que tem outro local interessante, tem alguns locais interessantes, Serra do Roncador, ali que tem inclusive o túnel do Roncador, né, que é cercado de mistérios, de lendas na região. Inclusive esse túnel ele é resguardado por indígenas, né, lá na Serra do Roncador. É um local bem interessante, místico também, né, as pessoas que vão dizem que realmente tem uma energia diferente. E aí a gente vê também a questão da Cueva de los Tayo, no Equador, que é uma infinidade de galerias, de túneis, que infelizmente ainda não foram mapeados, né? Não foi concluído esse mapeamento. Uhum. Temos uma pergunta aqui do Paulo Henrique. Boa noite, Érica. Hoje buscamos conhecer mais os túneis em Ponta Grossa. Temos conhecimento de túneis em Paranaguá e Curitiba. Por que existem poucos estudos sobre esses túneis no Brasil? Exatamente. Aí, completando aí a pergunta dele, ele também coloca aqui. Você acha que é falta de interesse público ou é alguma coisa relacionada à lei federal, alguma coisa assim? Exatamente, Paulo. Assim, é um problema da arqueologia do Brasil mesmo, assim, a falta de interesse, porque o Brasil, muita gente fala, eu quero fazer arqueologia, mas eu não quero estudar a arqueologia do Brasil,
Até estava conversando com a minha amiga Deane, que também pesquisa muito, principalmente na área do Egito, e a gente conversando, ela, Érica, mas eu gosto muito da parte arqueológica no Egito e tal, lógico, que são as partes mais interessantes e tudo, mas o nosso Brasil também tem muita história e, assim, pouco pesquisado, realmente, o incentivo à pesquisa é praticamente zero, assim, é muito complicado, dominado por certas instituições que não demonstram interesse realmente em pesquisar. Por exemplo, eu lendo, e evidências. Então, quando não há pesquisa, como é que eu vou ter evidências para estar mostrando? Até o Disseu falou, Érica, túneis no Brasil. Quer dizer, você vê estudos fora do Brasil, vários. Mas e os túneis no Brasil? Realmente a gente não tem evidência. A gente vai procurando aqui e ali, muitas vezes é tratado como lenda. Ah, é uma lenda. Ah, tal, porque, por exemplo, lá na Cueva de Los Taio foi feito um estudo, infelizmente o pesquisador não conseguiu concluir porque faleceu, né, morreu, ou, enfim, ele não conseguiu concluir a pesquisa dele. Está sendo feita essa pesquisa no Peru, agora, ali no sítio arqueológico Chavim de Huanta, próximo ao Brasil, muito próximo, né? E possivelmente interligado, como a gente está mostrando, Disseu mostrou a questão do caminho Peabiru, e talvez conectada a essa rede de túneis na parte do sul do Brasil, né, como ele vem falando, no Paraná, né, isso, Ponta Grossa. Mas a gente sabe, até o próprio caminho Peabiru é uma coisa que é pouco estudada, a gente vê muito pouco falando sobre isso, assim, eu só vi mesmo o professor André Pierre, eu sou aluna dele também, a gente tem a parceria ali na revista Enigmas, né, que eu escrevo para a revista, para o site, enfim. Inclusive, eu escrevi sobre isso para o site da revista Enigmas, está lá também, e falando detalhes, né, e tudo, e tem os vídeos também no meu canal do YouTube, mas, assim, é algo que você vê no exterior. Agora, realmente, no Brasil, a gente tem essa dificuldade. Eu estava falando da Serra do Roncador, né, que eu comecei a ler algumas coisas, pesquisando túneis, e realmente você tem que fazer uma pesquisa, porque não aparece muito sobre isso, não é divulgado. Então, ali tem um túnel na Serra do Roncador, e me parece que é bastante importante. Dizem até que os indígenas guardam a região, essa entrada desse túnel, tem muitas lendas, né, tem muita a questão ufológica no local, alguns fenômenos ainda assim, não explicados, né, tem toda uma questão mística na região, falam de portais também, portais para outras dimensões, enfim, é um local que, inclusive, muitos depoimentos de pessoas que foram, que visitaram a região, eu não conheço, né, pretendo conhecer, quem sabe em breve, mas eu ainda não conheço, então eu não vi realmente para poder falar, mas eu vi relatos, e realmente desse túnel lá, que provavelmente nunca foi de fato estudado, né, pesquisado, e eu penso se essas regiões estariam todas conectadas, esses túneis, inclusive voltando lá para o Equador, a Cueva de los Taio, na Amazônia boliviana, se fala muito da questão, os próprios indígenas locais, eles têm umas lendas que eles falam que os ancestrais deles, os antigos deuses, né, pessoas de uma humanidade anterior, que quando ia acontecer um grande cataclismo, né, um dos grandes, e elas fugiram, elas entraram nessa caverna e adentraram nesses túneis para se proteger, e deixaram para trás muitos artefatos. Eu acho que é um dos grandes indícios dessa humanidade anterior, antes do grande cataclismo, foi ali na Cueva de los Taio, que a gente tem artefatos incríveis, inclusive uma biblioteca gigante de metal, e vários artefatos com hieróglifos, ou seja, egípcios, artefatos mesopotâmicos nessa caverna, ou seja, pessoas de outras partes do outro lado do mundo estiveram ali. Como? Né? Então, tudo isso relacionado a essa humanidade anterior, às civilizações anteriores à nossa, né? A nossa humanidade atual. Então, eu penso que essa rede de túneis está interligada, de fato, por toda a América do Sul, América Latina como um todo. Né? Então, outro ponto interessante que eu vi foi ali em Minas Gerais. Vocês já ouviram falar, em São Tomé das Letras tem uma caverna, uma gruta, na verdade, a Gruta do Carimbado, em São Tomé das Letras, né?
E através dessa gruta, se diz que pode chegar até Machu Picchu, no Peru, né? E através de túneis, tem túneis, ou seja, 4.000 quilômetros separam São Tomé das Letras, em Minas Gerais, ao Peru, Machu Picchu no Peru. Dizem que esses túneis, eles interligam esses dois locais, Machu Picchu no Peru e essa caverna lá, a Gruta do Carimbado, em São Tomé das Letras. Inclusive, essa caverna, ela está até fechada, isolada. Por quê? Porque eles dizem que devido à depredação do local e também devido ao fato de que parece que algumas pessoas entraram, né, nessa gruta, né, com esse objetivo de chegar até Machu Picchu no Peru, e elas sumiram, desapareceram. Então, devido a isso, essa gruta, ela está interditada e realmente não se sabe, não foi feito um estudo ali, quer dizer, um local interessante para ser estudado. E, infelizmente, não tem pesquisa no local. Né? Será que realmente esses túneis, alguém já tentou mapear? Não. Era para ser feito um mapeamento sério ali, toda uma equipe, né, e tal. Não pessoas indo se aventurar no local que realmente desconhecem totalmente, aí podem acontecer essas tragédias, né? Mas fazer um estudo, uma pesquisa correta, um mapeamento desse local. Será que realmente existem esses túneis que ligam essa região de Minas Gerais, do São Tomé das Letras até Machu Picchu, no Peru? Aí tem várias lendas que realmente sim, os incas lá no período, eles desapareceram lá da região, e diz que muitos, eles entraram nesses túneis e chegaram a Minas Gerais. São algumas lendas que tem no próprio local, em São Tomé das Letras, né? É outro local muito místico também, tem algumas anomalias nesse local, inclusive é tido como um dos chakras do mundo, né? Algumas anomalias eletromagnéticas, e sinceramente deve ser incrível pesquisar lá, fazer um estudo de fato e tentar mapear tudo isso, né? E outra questão, dizem também que esses túneis funcionariam como uma espécie de portal. Enfim, tem várias teorias envolvendo a região lá de São Tomé das Letras, essa caverna, essa Gruta do Carimbado. Né? Só que, infelizmente, hoje é um local proibido e nunca ninguém conseguiu chegar até o fim dessa gruta, de fato. Há apenas essas lendas, né? Mas, como eu falei, não foi estudado, não foi feito um mapeamento que deveria ser feito e descobrir o que realmente tem ali dentro. Porque se sabe que em São Tomé das Letras há pontos de anomalia eletromagnética. Então, possivelmente, em algum local dessa gruta, poderia, sei lá, haver algo do tipo, não sei. São suposições, né? Infelizmente, não temos as evidências para bater o martelo e dizer é isso e pronto. Então, eu não posso afirmar, mas há essa indicação. E se realmente for verdade, a teoria de que várias regiões do continente interligadas através dessa rede de túneis, que de fato precisam ser exploradas, pesquisadas, é preciso se aprofundar nisso para poder entender e para poder a gente coletar evidências. Aí há indicações, assim, dizem que há muitos túneis também pela Amazônia. Enfim, a nossa Amazônia, a gente sabe que guarda muitos tesouros, principalmente arqueológicos também. Só que é aquela coisa, né? Tem que ter realmente um investimento na pesquisa, no estudo, realmente utilizar aquele radar de solo ali em algumas regiões, fazer o que fizeram no templo Chavin de Huanta, fazer todo um escaneamento, né, de algumas regiões. Você vê que aí eles tiveram que utilizar câmeras robóticas para adentrar, descobrir certos locais, certas galerias. Então, assim, é interessante. Outro sítio arqueológico no Brasil, e um dos mais importantes do mundo, que fica aqui no Nordeste, estou no Nordeste, fica no Piauí, até aqui próximo do Ceará. Eu estou em Fortaleza, no Ceará. Então, no Piauí, a gente tem um grandioso sítio arqueológico, que eu espero muito ir para lá estudar, quem sabe. E, assim, lá nesse sítio arqueológico, inclusive, toda a pesquisa lá comandada por uma arqueóloga francesa, Nied Guidon,
que faz um trabalho perfeito lá. E também lá é uma região onde há cavernas, né? Onde se diz que há túneis, mas que realmente esses túneis não foram mapeados nem estudados. Eles não adentraram muito a questão. Oi? Ó, então eu já coloquei aqui, ó. Aqui é São Tomé das Letras. Essa região é São Tomé das Letras, é muito próximo, inclusive, a Varginha, né? Sim, é próximo. A Varginha está aqui, mais para cima aqui, ó. Varginha está aqui. Sério? São Tomé das Letras está aqui. São alguns aqui embaixo, né? Quer dizer, ó. Né? E também eu marquei aqui as outras 2 cidades aqui que foi também já. Deixa eu só voltar aqui. Tá meio preso o computador. Ó, Machu Picchu e Chavindy-Rodar. Sim, ótimo, tá aí. Chavindy-Rodar, Machu Picchu, né? Cadê Lima? Lima. Tá aqui. Lima tá aí na lateralzinha, já próxima à parte do Pacífico, certo? Ó, aqui é o Lima. Aí o Machu Picchu que está aqui para baixo, Chavindy tá aqui para cima. Você vê que o Chavindy-Rodar, ele fica mais ao norte, né? Realmente fica bem acima de Lima, e é uma região que costuma ter terremotos. De vez em quando a gente vê notícia. A gente pode ver aqui que existe uma fenda bem grande aqui, ó. Sim. Ó. Muito grande mesmo. Interessante. Qualquer outra região que você falou? Oi? Região andina, né? Essa região andina. Isso, a região dos Andes. A outra parte que você falou era Recife, né? A outra parte que eu falei foi Serra do Roncador e a outra foi Serra da Capivara, no Piauí. Serra do Roncador, ali é Mato Grosso, né? Uhum. Essa semana eu recebi um vídeo sobre lá de um amigo meu que passou ao lado dessa serra aí. Ó, Serra do Roncador está aqui, ó. Pois é. Nessa localização. Olha, se a gente começar a olhar, eles estão tudo meio que alinhados, ó. Existe um certo alinhamento, ó. Então, esses pontos marcados aqui, eles são pontos que tem algum tipo de situações de túneis. Falta aqui ainda o último que você falou, que é... Piauí, Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato. São Raimundo Nonato, aqui. Uma região muito interessante se conhecer. A pesquisadora Niede Guidon, arqueóloga francesa, faz um trabalho brilhante lá. Inclusive, lá tem mestrado em arqueologia, para quem tiver interesse. Deixa eu ver aqui, deve ser nessa parte de baixo aqui, ó. Que é Exatamente. Serra da Capivara. Aí os indícios dos homens mais antigos da América estão aí. 100 mil anos. Ela comprovou, através de vários métodos de datação, refutou a academia. É interessante, ó. Olha aqui, ó. Aqui nesse ponto aqui, ó. É um forte indício de uma possível fenda. Ela é uma região muito montanhosa, muito cheia de rochas, é bem interessante, assim, tem uns cânions. E tem muitas cavernas, grutas, com muita pintura rupestre, petróglifos. Assim, é um local riquíssimo em arqueologia, um dos sítios mais importantes do mundo. Bacana. Região do sul do Piauí, se eu não me... Uhum. Voltando aos slides. Vamos dar continuidade. Então, pessoal, eu só entrei um pouco nessa temática para a gente falar um pouco dessa daqui. No Brasil, a gente também tem, né, essa questão dos túneis, mas que, infelizmente, não são tão explorados, pesquisados, estudados como deveriam ser. E aí o Disseu falou dessa pesquisa que ele faz em Ponta Grossa, né? Eu não tinha conhecimento desses túneis, ele até mandou várias imagens para mim, são bem interessantes, né?
e é um local, assim, vários indícios de que de fato há uma grande rede de túneis lá na região. Então, deixa eu mudar o slide. O Paulo Henrique é o meu companheiro aqui de pesquisa, inclusive. Aqui. Pesquisa? Ai, que legal. Então, vocês vão nos locais, né? Ele mora aqui na cidade, tem mais um colega meu que também é pesquisador também, e a gente pesquisa, a gente está montando um grupo aí justamente para a gente contar um pouco essa história, né? De uma forma, fazer um registro, pelo menos, do que não é contado, né? Exatamente. Inclusive, Disseu, quando eu terminar aqui, que eu acredito que não vai demorar tanto, mas quando eu terminar, se você quiser mostrar algumas imagens para o pessoal, aquelas que você me mostrou, né, desses túneis em Ponta Grossa, tá ok? Ok, vou separar aqui. Então, assim, pessoal, eu vou entrar agora numa parte também interessante, e recentemente, né, não tem muito tempo, foi descoberta uma conexão ali entre Escócia e Turquia, através de uma rede de túneis, que eu achei bastante intrigante, interligando praticamente toda a Europa. É um trabalho que vem sendo feito por um arqueólogo alemão, e ele vem encontrando, né, esses túneis em vários pontos ali da Europa, ali chegando mais ali para o lado da Turquia também, e desde ali a Escócia. Então, assim, eu achei muito interessante trazer isso também, porque a gente mostra de fato que há esses túneis em vários locais, né? E nesta outra incrível descoberta, essa extensa rede de túneis na Europa da Idade da Pedra. Idade da Pedra, como é que pode, né? Túneis datados à Idade da Pedra, como é que, né, eles iam realmente fazer ali por volta de 10.000, 10.500, né, que se considerava que o homem era totalmente primitivo, o que de fato, isso defendido pela história oficial, que de fato as evidências, os monumentos arqueológicos, as estruturas megalíticas que a gente tem aí ao longo da história, mostram exatamente o contrário. Como é que um homem da Idade da Pedra ia fazer uma rede de túneis dessa, uma conexão tão, em alguns locais muito bem feitas, né? E assim, 10.000, 10.500 a.C., a gente lembra também de monumentos como a Esfinge, que foi datada desse período. Até escrevi a matéria sobre isso e tudo, para a revista Enigmas, mostrando realmente as evidências de que ela pertence a esse período. Então, como que o homem da Idade da Pedra, né, o homem primitivo, estaria relacionado à construção de um grande monumento desse, e esse é só um dos exemplos, né, dentre vários outros que a gente tem. Então, assim, essa rede de túneis, ela tece ali da Escócia até a Turquia, e foi a esse resultado que o pesquisador chegou. E o arqueólogo alemão Heinrich Kusch, um dos principais autores dessa pesquisa lá na Europa, ele disse que, assim, evidências dos túneis, elas foram encontradas sob centenas de assentamentos neolíticos em todo o continente. E ele tem um livro, né, o livro dele, deixa eu ver, acho que tem um slide aqui mostrando o livro dele, é esse livro, pessoal. Esse título, acho que está em alemão, mas o título é Secrets of the Underground Door. Então, assim, é bem interessante, ele vai falar justamente desses segredos, né, dessas portas para o submundo, né, no mundo antigo. Então, é bem interessante, aí ele descreve todo o trabalho, toda a pesquisa dele, ele mapeou diversas regiões, inclusive, e ele afirma que, assim, o fato de terem sobrevivido após 12.000 anos mostra, assim, que essa rede de túneis original deve ter sido enorme, até bem maior do que o que ele já vem mapeando, né? Só na Baviera, por exemplo, na Alemanha, eles encontraram 700 metros dessas redes de túneis subterrâneos. Na Estíria, na Áustria, né, eles encontraram 350 metros. E assim, em toda a Europa, havia milhares deles, né? Há milhares deles, do norte da Escócia até ali a região do Mediterrâneo. E assim, a maioria não é muito maior do que grandes buracos de minhoca, apenas, tipo, alguns com apenas 70 centímetros de largura.
Então, tem umas regiões realmente muito estreitas nesses túneis. Largo, assim, o suficiente para uma pessoa passar e muito mal. Né? E esses túneis, eles são intercalados com recantos, né? Em alguns lugares é maior, e há câmaras, né? Locais de armazenamentos, quartos, né? Eles percorriam esses túneis muito estreitos e, de repente, eles chegavam em algumas câmaras, né, tipo quartos, assim, locais bem intrigantes mesmo. E nem todos eles se conectam, né? Deixa eu ver se tem mais algum slide, pessoal. Tem esse slide aqui do pesquisador num desses túneis, né, desses locais, e nem todos eles se conectam, nem todos estão interligados. Mas, assim, quando você junta tudo, eles todos juntos, eles formam uma enorme rede subterrânea. Isso que é incrível, interligando países, diversas regiões. E quando eles observaram o todo, eles pensaram realmente, poxa, a Europa toda interligada. E alguns especialistas, eles acreditam que essa rede de túneis era uma forma de proteger o homem de predadores, o que eles mais colocam, né? Enquanto outros acreditam que alguns dos túneis interligados foram usados como as autoestradas são hoje, né? Para as pessoas poderem se locomover, viajar em segurança, independentemente de guerras ou violência, né? Até mesmo do clima acima do solo e tudo. Enfim, eu penso também que está muito relacionado à questão de se proteger contra esses cataclismos que tivemos durante a história. Essa questão muitos deles com radiação de plasma, então, assim, uma ejeção de massa coronal acima do normal, uma maior intensidade de radiação. Então, esses túneis seriam perfeitos para proteger contra esse tipo de situação. E lembrando que os antigos, muitas das civilizações antigas, eles tinham grandes conhecimentos de astronomia. E muitas vezes eles conseguiam até ter uma ideia do que estava para vir, do que estava para acontecer. Algumas mudanças, ciclos planetários, né? Então, esse conhecimento, a gente vê indícios, evidências na arqueologia, que muitas dessas civilizações antigas, dessas culturas antigas, eles tinham esse conhecimento. Então, com certeza, esses túneis, eles também estariam muito ligados a essa questão da proteção, né? A proteção contra essa radiação. E o livro do arqueólogo, pessoal, esse livro que eu mostrei para vocês, ele observa que assim, as capelas, isso eu achei interessante também, que capelas assim, relacionadas à religião cristã, por exemplo, elas eram frequentemente construídas nas entradas desses túneis, em algumas dessas entradas. E talvez, assim, o pesquisador falou que talvez porque a igreja temia o legado pagão que esses túneis eles poderiam representar, e queria de fato negar a sua influência. Quer dizer, em alguns casos eles foram descobertos inclusive escritos nesses locais, referentes aos túneis, vistos como uma porta de entrada para o submundo. Aí eu fico pensando, será que o motivo era esse mesmo? Para combater o paganismo, né? É estranho, né? Capelas cristãs na entrada desses túneis. Será que esses túneis, eles teriam algumas outras funções, né? Aí fica a pergunta. E atualmente, será que continua a desempenhar alguma função? Então, a gente vê que são túneis pelo mundo inteiro. E olha que a gente só foi até a Europa, a gente não foi além, né? Interligando diversos lugares. Com certeza, quando a gente começa a pesquisar mais regiões, a gente vai descobrindo mais e mais. Inclusive, ali na Turquia, na Capadócia, tem aquela questão de Derinkuyu, né? Aquela cidade subterrânea, né? A Capadócia, na Turquia, ela possui uma grande quantidade de cidades subterrâneas, dizem que mais de 100. E Derinkuyu, eu não coloquei nenhum slide referente a Derinkuyu, mas lembra um pouco um slide anterior que eu passei, deixa eu ver, eu achei muito parecido com essas estruturas aqui, que eu estou mostrando, né? Então, lembra muito, mas de fato, Derinkuyu era a que estava em maior profundidade
dessas cidades subterrâneas lá na Capadócia, mas tinham outras, né? Tem uma, inclusive, que o nome é Kaimakli, que essa é considerada uma das maiores, mas ela não está tão profunda, não é tão profunda quanto Derinkuyu, que na verdade tinha vários andares, né? Se eu não me engano, 10 andares. E é incrível a estrutura do local, eles realmente projetaram cidades para realmente passar um bom tempo ali sobrevivendo, sem vir à superfície. Né? Locais onde você tinha um desenvolvimento, eles faziam, como é que eu posso dizer? Uma forma de ficarem, como é que eu posso dizer? Mesmo assim, um local fechado, tinha aquela brisa, tinha toda uma entrada de ar, todo um trabalho de entrada de ar, eles tinham todo um cuidado, a questão tinham cozinhas, tinham capelas nesses locais. Então, assim, tinha toda uma estrutura, locais para comércio, era toda uma cidade mesmo, de fato, né? Bem interessante. Eles cozinhavam e tinham um sistema que fazia aquela fumaça ser eliminada. Então, assim, foi de fato um grande projeto e, de fato, assim, um trabalho minucioso, né, de arquitetura ali daquele local. E disse, né, lá em Derinkuyu, na Capadócia, que eram os cristãos, né, que eles... Era uma forma deles se protegerem contra a perseguição. E eles passavam muito tempo ali, né, eles construíam templos, inclusive, nesses locais. Assim, bem interessante, né? Realmente eles projetaram de uma forma para passarem um bom tempo sobrevivendo naquela situação que eles estavam, fugindo, né, e tal, enfim, das perseguições. Cristãos bizantinos, né? Eles citam dessa forma. Então é interessante. E essa outra cidade também, de Kaimakli, subterrânea, também é muito interessante, tem uma estrutura já muito parecida com Derinkuyu, né? E ela é bem grande, né? Bem assim, extensa. Isso que eu achei muito impressionante no local. Então, de certa forma, é como se eles tivessem toda uma tecnologia também. E eles fizeram de uma forma a passarem muito tempo ali, né? Porque eles passavam muito tempo ali sem vir à superfície, nem a fumaça, até o ato de cozinhar, se diz que eles cozinhavam à noite, com o maior cuidado, né? Já para 3 dias, porque eles tinham um receio de que a fumaça, ao sair, chamasse a atenção do inimigo, de quem o estava perseguindo, né? Então, é bem interessante. Disseu, se você quiser colocar as imagens lá dos túneis de Ponta Grossa, pode ficar à vontade. Eu já terminei aqui de falar, caso tenha alguma pergunta também com relação Tem a essa outra... aqui. Estão comentando sobre aquele local que os veículos andam, sobem. Deixa eu achar aqui. Ladeira do Amendoim. Ladeira do Amendoim, pois é, a Ladeira do Amendoim é um dos locais onde a gente vê ali uma anomalia eletromagnética. Eu já vi vídeos, eu não conheço pessoalmente, eu não conheço São Tomé das Letras ainda, mas eu vi vídeos dessa região e realmente eles fazem até uns experimentos com o carro e tudo. Então há uma anomalia eletromagnética ali. O carro para, ele começa a voltar em sentido contrário, algo assim. Então, eu penso que é uma região, de fato, com algumas anomalias eletromagnéticas. E essa caverna, essa gruta, qual o nome mesmo? Eu esqueci. Do Carimbado. Essa gruta do Carimbado, ela poderia explicar muito também. Ela poderia revelar algumas questões dessa região, se fosse devidamente pesquisado. Bacana, bacana. Se tiver mais alguma coisa para falar, fique à vontade. Eu estou só juntando aqui uns slides. Não, assim, com relação a essa rede de túneis, né? Eu já falei que eu tinha de falar as evidências que a gente tem que estão mais na Europa, principalmente, né? E no caso do Peru, do Equador também. Né? E, como eu falei, realmente é um tema pouco explorado. E eu espero que as pesquisas aqui no Brasil avancem com relação a isso.
Será que existe o interesse de muita gente para que esses assuntos fiquem guardados, não sejam mostrados? Com certeza, né? Eu penso assim que muito do mundo, eu penso que grandes respostas, eu costumo falar sempre isso, estão no mundo subterrâneo também. Essa questão intraterrena, talvez a gente encontre mais respostas com relação à humanidade anterior. A humanidade que estava aqui antes de nós, que nos deixou grandes construções megalíticas, por exemplo. Então, talvez muitas dessas respostas elas estejam aí no mundo, como chamado no submundo, né, no subterrâneo, à medida que vai sendo desvelado, né, esses túneis, essas galerias, e a gente vai descobrindo mais. Com certeza. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Apresentação. Bom, para enriquecer aqui o conhecimento de todos, né? Deixa eu só buscar aqui. Bom, eu vou fazer uma apresentação aqui mais ou menos normal aqui. Não vai aparecer muito bem, mas senão não tem o controle aqui. Mas aqui seria o mapa da cidade de Ponta Grossa, de certa forma. O que a gente percebe aqui? Todas essas linhas vermelhas aí é onde a gente já sabe que existem túneis dentro da cidade de Ponta Grossa, dentro da área urbana. Então, esses, como o Paulo falou ali, alguns estão relacionados à vinda dos imigrantes. Nós temos aqui nessa região aqui túneis que estão relacionados, por exemplo, em relação a túneis naturais, a túneis que foram construídos aí pelos imigrantes, principalmente os alemães, para a defesa, lá na época da Guerra do Contestado, 1912, por aí. Né? Nós também temos aqui túneis que estão relacionados a garimpos e túneis que estão relacionados à questão religiosa. Por exemplo, uma coisa que é bastante interessante a gente ver, que cada pontinha amarela aí que aparece é alguma coisa relacionada a um templo religioso, ou é uma paróquia, ou é um seminário, ou é um colégio que foi comandado pela igreja, né? Então, geralmente ele está esses caminhos estão interligados. A maioria desses túneis hoje, eles são usados como galerias de esgoto, a céu aberto, para que as pessoas não possam entrar. Aqui, por exemplo, é uma região onde a gente pode ver aqui que a pedra está empilhadinha. Ó, pode ver que a pedra é bem retinha. Ó. Então, aqui nesse local aí, a gente já teve experiência com criaturas que eu consegui filmar nesse local aí. Nossa. Não exatamente desse local, mas em um local muito próximo a esse ponto, em uma reportagem, apareceu na fenda da pedra uma cabeça de uma criatura. Nossa. Muito interessante. Então, aqui é um portal. A gente achava que esse portal estaria fechado, mas não está. Ó, outro aqui, olha, essa é uma estrutura antiga de um antigo... Era um espaço onde tinha um túnel aqui, provavelmente. Está muito próximo a esse aqui do lado, certo? Então, essa ferrovia foi construída foi inaugurada em 1896. Então, essa situação aí, então, foi demolida ainda antes da ferrovia ser instalada. É bem mais antigo, né? É bem mais antigo. Olha aqui, ó. Esse mesmo aqui, ó, foi feito, essa parte estrutural aqui, foi mudado o caminho dele para que houvesse a galeria de água. Né? Mas olha aqui, olha a estrutura demolida aqui, ó. Certo? Isso foi demolido antes da construção da ferrovia. Esse local eu tive acesso, eu tenho acesso a esse local, para vocês terem uma ideia. Olha como é que é a parede, ó. Parede aqui, embaixo corre o esgoto, né? Mas a parede, olha, são pedras empilhadas, ó. Sim. É bem interessante. Ponta Grossa tem, olha, esse local... Que legal.
E aqui é o Parque de Vila Velha, né? Parque Estadual de Vila Velha. Aqui conta-se a história que alguém entrou lá na década de 80, lá em Machu Picchu, e saiu nesse local aí. Olha aí, outra correlação com Machu Picchu, porque lá em Minas Gerais é a mesma coisa. Exatamente, inclusive aqui seria um ponto de ligação entre Machu Picchu, Minas Gerais e Portugal. Olha só, nossa, Portugal. Em Portugal, seria um ponto de ligação aqui nesta região dos Campos Gerais. Aqui nós temos o Buraco do Padre, é uma lenda que tem lá, é um local rodoturístico, onde a cachoeira sai de um túnel, né? Isso é na região aqui onde nós temos nossas pesquisas. É Buraco do Padre porque conta que é uma lenda de um padre, né? Que ele ia orar toda madrugada nesse lugar e um dia ele desapareceu. Nossa. Aqui é outro local. É próximo daquele local onde eu mostrei as pedras empilhadas. Então aqui existe uma história, o pessoal... Aqui, nesse local aqui, eu tenho um relato de um militar que ele estava em operação, hoje ele tem 56 anos. Então ele era soldado naquela época, ele estava com um sargento naquele lugar e eles acabaram ficando para trás. Ele me contou essa história faz uns 15 dias, colega de trabalho meu. E ele falou que ele presenciou a entrada de uma... ele não sabe se era uma nave ou o que era, exatamente nesse local aí. Interessante. Então aí ele comentou com o sargento, ele falou assim que não era para se assustar, que eles nem ligavam mais esses acontecimentos que aconteciam lá. Isso, ele está com 56 anos, ele tinha 18 na época. E o que teria embaixo dessa estrutura? É tipo uma caverna? É um local assim? Então, as pesquisas dizem que... os pesquisadores dizem que tem uma caverna, mas a água é muito profunda. Ninguém conseguiu acessar o fundo ainda. Aqui, essa região aqui também foi uma região que a gente filmou objetos voadores. Aqui são túneis que tem aqui na cidade de Ponta Grossa, são túneis que foram construídos, com galeria, inclusive, olha, de iluminação, e esses são naturais. Esse daqui é uma imagem que eu peguei de alguém que entrou aqui dentro desse local. Então, essa é uma caverna. Esse local aqui, ó, pode ser a estrutura desse local aqui, ó. Certo? Isso aqui fica no centro da cidade de Ponta Grossa, ao lado tem um rio que passa exatamente aqui, e aqui essa estrutura de concreto dá acesso a um lago subterrâneo que está a uma profundidade de mais de uns 12 metros de profundidade. Então, esses são alguns aqui que eu tenho aqui da cidade, que eu consegui achar aqui a tempo. Tem muita coisa aqui. Não, é muito interessante. Agora, o que me intriga, essa questão, a mesma questão que a gente vê ali na Europa, ali, a questão de muitas capelas religiosas, templos religiosos, na entrada desses túneis. Bastante. Aí eu pergunto, por que será? Será que é só para combater essa questão que eles falam do paganismo e tudo? Eu não sei, tem alguma coisa que me diz que tem algo mais. É interessante. Perguntas, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal tá falando aqui sobre o Arroio Pilão de Pedra, que é esse Arroio Pilão de Pedra é exatamente onde está acontecendo o caso Carvalho hoje, que é um caso que é muito semelhante ao caso de Varginha, lá. Que eu estou à frente desse trabalho aqui, e é um caso bastante interessante, que em breve a gente vai ter novidades sobre esse caso, e vai ser bem interessante as novidades. Por enquanto a gente está mantendo em segredo. Bom, parece que não temos mais perguntas aqui também, Érica.
Então, Ó, tem bastante mensagem de felicitações a você, parabéns pelo trabalho, obrigada, pessoal. que você está fazendo, pela tua explanação, né? Olha, tem uma outra observação aqui. Em Tibagi, um dos túneis que foram fechados fica próximo à Igreja Católica, onde era um antigo convento. Eu conheço esse fato aí. Pois é, isso que me intriga, sabe? Lendo o livro do pesquisador que eu citei ali na questão no arqueólogo alemão que está ali na Europa, né, pesquisando todos esses túneis que ele vem encontrando, da Escócia à Turquia, e ele acha intrigante isso, a questão desses templos religiosos, a maioria na entrada desses túneis. E eu não sei porque eu tenho uma intuição péssima com relação a isso. Mas é uma coisa que a gente precisa amadurecer e pesquisar mais, buscar mais evidências. Por que será isso, né? Enfim, eu tenho algumas ideias, mas eu acho melhor não falar. E assim, pesquisar mais, trazer mais, coletar evidências. E mais a fundo, né, Érica? Com certeza, para a gente poder realmente, de fato, fazer as afirmações. Mas eu tenho uma ideia, e ela não é muito boa. Mas, pessoal, a gente sabe também que há muitas questões envolvendo esses túneis, né? Já me perguntaram, inclusive, eu não sei, eu acho que não sei se pode entrar nesse tema aqui, a questão de tráfico humano, enfim, são muitas coisas que a gente sabe que pode acontecer e que acontecem, né, ao redor do mundo. Vamos deixar esse assunto para a próxima live? E só lembrando, o que eu falei aqui do Chavin de Huantá e também desses túneis na Europa, tem vídeos explicando em detalhes, mostrando esses sítios arqueológicos lá no meu canal do YouTube, Arqueologia com Érica. Vocês podem estar vendo lá. Quem gosta de arqueologia vai adorar. Eu estou sempre colocando novidades, pesquisas nessa área, tanto no Instagram como no YouTube, tá ok, pessoal? Tem muita informação sobre isso. Está aí no link, na descrição. Os links estão na descrição do vídeo aí, todos os links para você ter acesso a todas as informações. Está se aprofundando lá, tanto no YouTube como no Instagram, tem muita informação sobre isso, porque eu estou sempre pesquisando. Arqueologia com Érica, tá ok? Érica, quero agradecer a tua presença. Eu agradeço. Então, momentos para você se despedir. Nós já estamos quase no horário, no horário também, né? E muito obrigada, pessoal. Eu só tenho a agradecer o convite do Disseu, agradeço ao público dele, e assim, vamos continuar pesquisando, vamos questionar também, não vamos aceitar simplesmente tudo, certas narrativas, a gente tem que estar questionando, tem que estar pesquisando e indo além. Isso é bacana o trabalho do Disseu também, pesquisando a questão dos túneis. É um tema que vai nos levar a vários outros, vai estar ligado a vários outros, e assim é a arqueologia. A gente começa no local e quando vê, está do outro lado do mundo. Então, assim, não deixem de pesquisar, ler, questionar. Inclusive, tem indicação do livro do pesquisador. Sei que está em inglês, né? Inglês e alemão, mas vale muito a pena dar uma folheada, dar uma lida lá nas evidências que ele encontrou. Tá ok? Estão convidando você para vir para Ponta Grossa. Olha só, que bom. Vem para Ponta Grossa. Precisamos de mais pessoas assim para desvendarmos os túneis do Paraná, caminho do Piabiru, etc. Isso é interessante, quem sabe, é uma pesquisa interessantíssima. Sim, sim. Curiosa. Érica, eu quero agradecer de coração a tua presença aqui no canal da Academia, e eu gostaria de contar novamente com você para nós falarmos mais sobre mais assuntos sobre a Amazônia peruana, pessoal, boliviana. Eu queria que eu trouxesse isso para cá, até mesmo porque a questão da Amazônia envolve túneis também, enfim. A gente tem umas questões para falar sobre isso, e eu posso sim, eu posso sempre estar vindo, trazendo mais notícias na área da arqueologia, novidades, pesquisas, aqui para o canal. Ok, então eu agradeço você e nós já vamos agendar a próxima visita sua para cá, para você vir falar mais um pouquinho com você. Pessoal, eu quero agradecer a todos, né? Você que compartilhou aí a live, você que participou no chat, você que só assistiu. Eu quero aqui agradecer a cada um de vocês pelo entretenimento aqui, por tudo que vocês têm feito pelo canal também. Você que ainda não é
inscrito no canal, ajuda a gente, inscreve-se no canal aí, dá essa forcinha para a gente, curta a live, compartilhe, né, para que o YouTube também possa estar sempre te notificando aí a respeito das novas informações que sempre vão estar disponíveis aqui no canal da Escola de Mistério, da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Então, meu agradecimento a todos e até a próxima. Namastê, obrigado, Érica. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite.